após subir no palco. Foi para trás das grades. Mas a nossa luta continua. Para acabar com essa narcocultura, combater o crime organizado e promover a cultura do bem. A prisão do MC Pose do Rodo foi celebrada com este vídeo nas redes sociais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Registros do momento da prisão do MC também foram compartilhados pelo órgão. Pose do Rodo foi detido em casa e levado para a delegacia sem camisa e descalço. Uma cena muito diferente, por exemplo, da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele recebeu agentes da Polícia Federal com tiros e granadas, mas quando a polícia finalmente conseguiu entrar na casa, a cena que se viu foi essa: um agente conversando calmamente com o ex-parlamentar. As diferenças de tratamento conforme raça e condição social continuam dentro do sistema de justiça. Artigo publicado ano passado na revista do Conselho Nacional de Justiça mostra que indivíduos negros têm 10 vezes mais chance de serem presos preventivamente do que indivíduos brancos e que os réus economicamente mais vulneráveis tendem a receber penas mais severas do que os de status socioeconômico elevado. Uma chave para entender esse problema é a baixa presença de negros no sistema judiciário. Eles ocupam menos de 15% dos cargos na magistratura. Em um contexto tão marcado pela exclusão e o racismo, como avançar na busca por igualdade? E o que precisa ser feito para que a justiça seja, de fato, cega? Olá, esse é o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli. E para esse papo sobre racismo e direito, eu recebo hoje Edio Silva Júnior, que é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC-SP, fundador do Jus Racial e do IDAFRO, duas instituições que atuam juridicamente no combate ao racismo, e ele também é o GAN, que é uma informação muito importante, né, doutor? Boa tarde, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Caríssimo, é um prazer estar novamente contigo aqui no BDF para falar de assunto tão relevante, né, Luana? Vamos lá, doutor. O que indica racismo nesse caso do MC Pose? Eu sei que o senhor tem acompanhado muito de perto essa história, né? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, eu vi, inclusive, depois que nós ingressamos com uma medida, o IDAFRO resolveu ingressar com uma medida no Supremo Tribunal Federal, Luana, porque a prisão violou uma súmula vinculante que disciplina a utilização de algemas. A esposa dele reclamou de desrespeito no quarto dela, ela dormindo com uma filha de 5 anos na cama. Ele é jogado contra a parede. A polícia intervém já com as câmeras de TV, com as emissoras ali acompanhando a espetacularização da prisão. Depois, a utilização de algema absolutamente desnecessária. Ele não demonstrou, Luana, como as imagens demonstraram, qualquer forma de resistência. E, por último, a tortura. Porque aquele gesto do policial de transfixar o braço entre a coluna vertebral dele, apoiando a mão e pressionando a garganta e alavancando o pulso algemado, aquilo é tortura. E ele só faz aquilo com preto e branco pobre no Brasil. Porque a matéria disse bem aí, no caso do Jefferson, lá do Roberto Jefferson, que recebeu a polícia com granada e metralhadora, você vê ali a subserviência, a cordialidade do policial. O policial não tem nem tem que ser subserviente, não é disso que se trata, tampouco ser racista quanto foram pela enésima vez com o MC Pose, reconhecido na liminar ontem do Tribunal de Justiça, que revogou a prisão dele, Luana Ibelli, querida. Mas agora, doutor Edio, o STF já reconheceu que existe racismo, né, nessas questões jurídicas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse reconhecimento, sobre as evidências de que isso acontece. O senhor já especificou no caso do MC Pose, mas isso acontece de forma generalizada no nosso país, né? Lamentavelmente, Luana, quer dizer, você veja, em 2 casos ali muito objetivos. No caso do julgamento sobre a descriminalização do uso, o que o Supremo demonstrou do uso de maconha,
que o Supremo demonstrou? Um jovem negro no Brasil, preso em circunstâncias análogas a um jovem branco, um jovem negro com 40 gramas de maconha, ele tem infinitas vezes mais chance de ser qualificado como traficante do que um jovem branco com a mesma quantidade de maconha vai ser considerado usuário. Isso tem a ver com a ação da polícia na rua, Luana e Beli? Tem a ver, mas essa ação da polícia na rua ela é validada pela autoridade policial, porque a polícia é agente de autoridade policial. Polícia não é a autoridade policial, é o delegado de polícia. Então, essa decisão do agente de autoridade é validada pela autoridade policial, é validada pelo Ministério Público e é validada pelo Judiciário. Durante 80 anos, Luana e Beli, caríssima, durante 80 anos, vigorou no Brasil e continua, mas não era levada a sério, a norma que determina a forma pela qual um acusado, suspeito de crime, deve ser reconhecido. Entretanto, o Judiciário no Brasil substituiu isso por um protocolo absolutamente grosseiro, criminoso, ilícito. O Judiciário brasileiro substituiu o reconhecimento pessoal por fotografia de internet. Muitas vezes, fotografia é feita, produzida com diferença de 5, 6 anos da data do fato, do furto, do roubo, que seja e tal. Por que o Judiciário brasileiro, durante 80... E essa norma, Luana, é de 1941, é o Código de Processo Penal. Por que o Judiciário brasileiro, durante 80 anos, uma norma importantíssima como essa, foi considerada como um mero aconselhamento, como um detalhe? Porque quem foi condenado, e o STJ reconheceu isso, o Supremo reconheceu isso, quem foi condenado esses 80 anos, Luana, foi preto e pobre no Brasil. Preto e branco pobre no Brasil. Como diz o Caetano, são pretos de tão pobres. Então, é disso que se trata. Agora, nós precisamos rever a forma pela qual o Judiciário compreende a temática racial. Não adianta ter cota para preto, começar... Se não mudar a cultura, se não preparar as pessoas. Porque é isso, Luana, como você bem sabe, que você é uma pensadora, é uma intelectual, muito mais do que uma comunicadora. No Brasil, uma pessoa pode nascer, crescer e morrer sem a oportunidade de refletir seriamente sobre a temática racial, porque a educação básica não trata desse tema. Então, é papel do Judiciário preparar os seus quadros para lidarem com esse tema, porque é isso, a decisão que um juiz toma, ela pode ter um efeito devastador na vida do indivíduo e de uma família. Então, é muito grave, é um tema que tem que ser levado a sério, viu, Luana? Pois é, e falando nessas consequências, doutora, se a gente pensar, por exemplo, no MC Pose, ele foi solto, mas o trauma fica, e o senhor trabalha com muitas pessoas que sofrem racismo, né, defendendo vários casos. Quais são essas consequências na vida dessas pessoas? Você acaba com a vida da pessoa, né, Luana? Porque você imagina, nos Estados Unidos há um advogado famoso, Bryan Stevenson, faz um trabalho belíssimo com negros condenados à morte, né? Boa parte dos estados norte-americanos ainda tem pena de morte. O que o Bryan Stevenson demonstra, Luana? E olha que o sistema de justiça norte-americano ele é muito mais transparente e a sociedade, os advogados têm um nível de controle, não um nível de controle no sentido de domínio, mas tem um nível de monitoramento do funcionamento do Poder Judiciário infinitamente maior do que no Brasil. E o Bryan Stevenson demonstra que nos Estados Unidos, cerca de estimadamente 10%, Luana e Beli, 10% dos condenados à morte negros são inocentes. Agora, quantos condenados no Brasil pretos são inocentes, Luana? É uma vida que você praticamente perde, porque a taxa de reinserção social é pequena, eles acabam retornando para o crime, vão se tornar presas fáceis do crime organizado.
são filhos que perdem os seus pais, porque eu vi ali as fotos do MC Pose com seus filhos. Ele é um garoto dedicado à família, à sua esposa, uma moça negra, combativa, ficou esses dias todos aí lutando para tirar o marido. Ele é um sujeito dedicado à família. Quer dizer, você devasta, você acaba com a vida daquele jovem e com a vida dos filhos, com a vida da mãe, que vai acompanhar a prisão ali a vida inteira para tentar salvar aquele menino. Você circula, nós circulamos por São Paulo, a gente vê nos presídios ali nos finais de semana, aquilo sempre me corta o coração, Luana, aquela mãe negra que chega na sexta-feira, às vezes ela vai entrar no presídio no domingo, ela fica ali dormindo com barata, com rato, enfim, sem qualquer condição de higiene para chegar no horário, entrar no horário e levar um pedacinho de bolo para o seu filho para ver. E aquilo é fundamental para a pessoa que está reclusa, para ela ter esperança, se sentir fortalecida para não não incorrer em nenhum erro e ter a chance de retornar à sociedade. Então, os efeitos são devastadores. E nós estamos falando, Luana, de uma prática cotidiana. Não é o Ed que disse. E você disse isso, a repórter que fez a abertura da matéria disse muito bem. O próprio Poder Judiciário hoje reconhece com todas as letras o impacto nefasto do racismo na administração da justiça. A questão é como é que a gente vai superar um quadro como esse. E vou te dizer, Luana, não quero me alongar. Me surpreenderia se não houvesse racismo no judiciário, porque no Brasil ainda tem instituição, como a Polícia Militar, por exemplo, diz, não, aqui não tem racismo. Você tem racismo em tudo quanto é lugar, menos naquela instituição? Não. A questão é como é que essa instituição lida com o racismo. É disso que se trata, Luana. Doutor, agora eu queria entrar num tema que é o seguinte, tem uma expressão que se tornou muito popular nas redes sociais e também no meio jurídico, que é o tal do racismo estrutural. Queria te ouvir sobre isso. Qual que é o problema envolvido da gente não ter autoria para o racismo quando a gente fala que ele é estrutural? Já ouvi o senhor falando disso algumas vezes. Isso tem influenciado também essa questão do racismo no meio jurídico? Lamentavelmente, Luana, nós temos no Brasil algumas figuras aí que eu tenho intitulado de juristas globeleza. O que é o jurista globeleza? O jurista globeleza é um sujeito que não tem a menor ideia sobre o processo, não peticiona, não faz um enfrentamento judiciário, nunca fez um enfrentamento no judiciário contra o racismo e desconhece que o direito atribui, Luana, responsabilidade pelo racismo ao Estado, às instituições e aos indivíduos. Por que essa basófia ela é perniciosa para esse quadro que o seu programa hoje, o BDF, está expondo aqui? Porque você permite a interpretação de que você tem racismo, mas não tem racista. Você tem racismo, mas é um racismo sem intencionalidade. Você tem um racismo, mas, enfim, o indivíduo, o branco racista, ele não é o agente ativo do racismo. Ele é vítima de uma abstração, que é essa ideia de uma estrutura. Então, esse tipo de jurista globeleza, quer vender os seus livros, tal, livro de bolsa, tá bom, mas não atrapalha a luta contra o racismo. Nós precisamos tratar esse tema com seriedade. O direito internacional público, as Nações Unidas, a Constituição Federal, tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, são inequívocos. Há intencionalidade no racismo. O racismo é um produto, sim, da atuação estatal, é verdade, mas ele também resulta de decisões individuais do cotidiano e intencionais, Luana. Quando o policial pega um menino preto com 40 gramas de maconha e ele pega um menino branco com 40 gramas de maconha e ele decide que o preto é traficante e o branco é mero usuário, há ali uma intencionalidade. É uma decisão individual que depois vai ser referendada pela instituição e pelo Estado. Agora, essa ideia de uma estrutura que não tem endereço, desculpa, é um desserviço, é uma basófia, é um desserviço à luta contra o racismo. E é próprio de quem
não tem nenhum compromisso com a vítima, não está preocupado com o processo, não está preocupado com a vítima, quer vender livro, dar os seus cursos, tudo bem, venda seus livros, dê os seus cursos, mas não prejudique o povo preto, que foi uma luta muito grande para a gente ter a criminalização do racismo na Constituição de 1988, e até agora é uma lei que nós estamos aí batalhando para que seja levada a sério, Luana. Então, isso é muito caro para o nosso povo, para ser tratado com irresponsabilidade, como tem sido feito aí por esses juristas globeleza, viu, Luana? Doutor, o senhor falou isso um pouco antes numa das respostas, e agora aparece um pouco essa questão de que lei não é aconselhamento, lei é lei. Porém, a lei não é cumprida como deveria. O que acontece, doutor, que a gente não consegue cumprir as leis que tratam de racismo no Brasil? Você veja, Luana, recentemente, um grande pensador do direito, um pesquisador, um sujeito sério, o professor Tiago Amparo, da Fundação Getúlio Vargas, qual foi o dado que ele trouxe ali? Segundo pesquisa feita pela Getúlio Vargas, o Anibele, dessas ocorrências que resultam morte de pessoas em confronto com a polícia, apenas 10% delas apenas, você tem a perícia do local do crime. A perícia do local do crime, Luana, ela é fundamental, né? Porque a perícia do local do crime, ela vai reconstituir, ela vai registrar, ela vai memorizar, digamos assim, várias informações que são fundamentais para que depois, na reconstituição daquele fato ocorrido ali, você possa atribuir responsabilidades. Essa é uma lei fundamental, está no pacote anticrime. É responsabilidade do Ministério Público, Luana e Belli, o controle externo da atividade policial. Essa lei de 2019 fala na chamada cadeia de custódia da prova, fala nos cuidados que tem que ter com a perícia do local do crime, os cuidados que tem que ter com a necrópsia, porque a necrópsia é fundamental, porque o corpo fala. Esse menino que resistiu, que segundo a PM resistiu, porque aqui no Brasil você tem isso, parece que uma parte dos suspeitos, enfim, dos delinquentes são suicidas, porque eles já sabem que vão ser mortos e ainda assim reagem. Tá bom. A polícia chegou, foi recebida a bala. Tá bom, tem a marca de disparo de arma de fogo, tem orifício na viatura, tem resquícios de pólvora nas mãos desse menino que foi morto, Luana. Então você vê o nível de gravidade, nós estamos falando de uma coisa muito séria. Então, eu vou te dizer, isso tem a ver com um componente de racismo, porque há um perfil das pessoas que morrem em circunstâncias como essa. Isso tem a ver com uma omissão grave, e nós vamos ter que começar a falar, e eu disse isso esses dias e repito aqui, o Ministério Público brasileiro tem as mãos sujas de sangue do genocídio dos jovens negros no Brasil, porque eles têm a responsabilidade constitucional de verificar cada vez que alguém é morto nessas circunstâncias e não fazem segundo os dados objetivos do professor Tiago Amparo. E a população negra, Luana, e os nossos advogados, as nossas advogadas, têm que disputar, têm que se qualificar para disputar a interpretação do sistema jurídico. O direito é uma disciplina muito hermética, Luana. Esses dias eu estava acompanhando aí o sepultamento do Papa, querido Papa Francisco. Estava lembrando que você fala latim no Vaticano, né, Luana? E no direito, quer dizer, o direito ele tem uma linguagem muito... Então, nós precisamos de gente qualificada e disputando a interpretação dessa lei. Porque é na disputa pela interpretação dessa lei que você vai pluralizar as perspectivas de interpretação, você vai aumentar o controle da sociedade sobre como é que funciona o judiciário e, portanto, vai avançar no sentido de que fatos e provas sejam julgados como tais, como fatos e provas, e não fatos e provas que envolvem um acusado branco ou fatos e provas que envolvem um acusado preto, como frequentemente, lamentavelmente, acontece no Brasil. O que não significa, Luana,
que nós não tenhamos uma parte significativa de juízes que, mesmo sem que o judiciário tenha uma política consistente e permanente para isso, são juízes muito preocupados com esse tema, e a gente não pode, você é uma mulher negra, uma intelectual negra, sabe disso tão bem quanto eu. Nós não podemos generalizar. Também, inclusive, em relação ao Ministério Público, há promotores preocupados com isso? Há. O que não há é uma política institucional do Judiciário e do Ministério Público realmente preocupados em dar resposta a esse tipo de problema. Tá bem, doutor Ed. Bom, como uma tentativa de resposta, em novembro de 2024, o Conselho Nacional de Justiça lançou o protocolo para julgamento com perspectiva racial. Vamos entender do que se trata. No Brasil, a cor da pele ainda pesa e muito nas decisões da Justiça. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça lançou um protocolo inédito, com aplicação obrigatória em todo o Judiciário. É o protocolo para julgamento com perspectiva racial. A ideia é simples, mas poderosa. Assumir que existe racismo no sistema judiciário e adotar medidas que garantam a dignidade de pessoas negras. O protocolo vale para diferentes áreas do direito, da adoção ao direito penal, do trabalho à política. E propõe algo urgente, que as decisões reconheçam as desigualdades raciais como parte concreta da realidade e não como um detalhe irrelevante. O documento está disponível no site do STJ e é um marco para promover a justiça de verdade num país tão desigual. Mas será que ele vai sair do papel? Antes de saber se ele vai sair do papel, vamos entender um pouco do que estamos falando. Doutor, quais são os avanços que esse protocolo propõe? Imensos, Luana, imensos. Ele tem uma inspiração, e até retomando um pouco um apontamento que você fazia, ou a tua repórter fazia no início da matéria, ele tem uma certa inspiração também no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Lembrando que cerca de 40% da magistratura no Brasil, Luana e Beli, querida, é composta por mulheres, né? Ou seja, quase metade dos juízes são mulheres. E ainda assim você precisa ter um protocolo para julgamento com perspectiva racial, porque a misoginia, Luana, e você sabe disso melhor do que eu, a misoginia, o machismo, a homofobia, etc., são ideologias. Como ideologias que são, você tem, por exemplo, mulheres, aliás, esses dias, um casal homoafetivo de mulheres aqui em São Paulo, um casal de lésbicas, uma está sendo acusada de matar a outra. Então, não é porque você é mulher que você está imune à misoginia ou a uma prática de violência contra a mulher, ou porque você é preto, que você não pode ser racista, ou não pode praticar discriminação, especialmente contra o outro preto. A gente vê na Bahia todo dia preto matando preto, e aqui em São Paulo também não é diferente, no Rio também não é diferente. Aquele menino lá que foi morto, que foi alvejado, o estudante, seu futuro colega estudante de jornalismo ali no Rio de Janeiro, foi alvejado por quem? Por um ex-PM preto. Então, não é porque você tem juízas que você não precisa ter um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O protocolo com perspectiva racial, Luana, eu disse isso numa peça que fiz para o Supremo, ele é um sopro de esperança para que o judiciário no Brasil rompa com a mentalidade escravocrata que marca a sociedade brasileira. É disso que se trata. Ele tem uma série como instrumento de interpretação, como instrumento operacional, como um repertório de conceitos, definições jurídicas, um documento riquíssimo, Luana. Eu te diria que, principalmente, ele rompe com a ideia de que você, tratando da lei, e há várias leis que definem crimes raciais no Brasil, mas as pessoas só lembram de uma lei. E tem muita gente boa no direito que acredita que você, tratando dessa lei, você está esgotando as possibilidades de enfrentamento jurídico da temática racial. Não! As possibilidades são ricas, são amplas no direito administrativo, no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito civil, nas ações civis,
nos tratados internacionais. Então, ele é um repertório muito rico e a matéria disse bem. A ideia, aparentemente simples, pode ser revolucionária, porque alguém pode dizer, mas o que é a perspectiva racial? É a perspectiva do movimento negro? Não. Perspectiva racial é você reconhecer que a perspectiva hoje que vigora é a perspectiva racialista. A perspectiva que leva em conta os valores dos grupos que detêm o poder no Brasil, inclusive no judiciário. E a lei, o desafio da aplicação da lei, da administração da justiça, não é considerar valores raciais, é considerar fato, considerar prova, considerar a lei. É substituir a perspectiva racialista, que hoje ainda impera, e muito, por uma perspectiva da diversidade, que é a característica brasileira. Mas se levar em conta a lei, já está bom. Só para finalizar, enfrentando o apontamento que você fez na pergunta anterior. Juiz não é pago para escolher a lei que ele aplica. Ele não recebe para isso. Se o juiz quiser escolher uma lei, se ele é contra uma lei, queridão, sai da magistratura, vai se candidatar a uma vaga no parlamento e vai propor alteração da lei. Agora, o senhor não vai ser muito bem remunerado, como são, para escolher a lei que aplica ou não. Quando uma vítima, e você, repito aqui, você sabe da admiração, o carinho que eu tenho por você, o respeito que eu tenho por você. Você, como uma mulher negra, pensadora, sabe que uma vítima de violência no Brasil, para ela reclamar, muitas vezes aquilo foi, durante um tempo, aquilo foi incomodando a tal ponto que ela precisa reclamar. E quando ela reclama, tem que ser ouvida com respeito. Se o juiz é um branco que conviveu com preto, tem uma boa parte deles, conviveu com preto a vida inteira como motorista, limpador de piscina e tal, como ser humano, ok, mas como um profissional, como aplicador do direito, ele tem a obrigação de ter o mínimo de empatia por essa vítima. Luana, querida, é disso que se trata. Doutor, o senhor poderia dar um exemplo prático da aplicação desse protocolo, pensando principalmente nesse exemplo que a gente deu aqui do MC Pose, né, que está na mídia. Como que ele pode fazer a diferença num caso como esse? Nós, inclusive, fomos ao Supremo Tribunal Federal, Luana, e por que nós fomos ao Supremo? Sabíamos perfeitamente bem que o Pose tem uma equipe jurídica e não se trata de entender que a equipe dele não teria qualificação para fazer a defesa dele, não. Mas é porque os tratados internacionais asseguram às organizações da sociedade civil o direito de acionar o Supremo Tribunal Federal para reclamar de uma prisão ilegal. Repare que uma aplicação prática do protocolo aqui, ela de pronto, de cara, ela vai tratar a forma como ele é conduzido. Primeiro, o uso de algema, mas o uso de algema já tem a previsão, que é a súmula 11, que determina que o agente de autoridade, o agente público, enfim, ou o juiz precisam justificar a necessidade de algema. Eu não vou nem tratar da coisa da algema, que é um instrumento de contenção necessário. Não é que não tem que usar algema. Não, tem que usar algema quando o uso dessa forma de contenção do indivíduo é necessário. Aquela cena que eu descrevi aqui, que é uma cena de tortura, ela só é admissível quando aplicada contra conduzido preto. Porque quando o conduzido preso é um branco, em geral, aquilo não é feito. Então, é você olhar para uma cena como essa e dizer, ao contrário do que disse o Tribunal de Justiça, e olha que o Tribunal de Justiça, de forma muito proficiente, judiciosa, determinou a revogação da prisão. Mas tratou aquilo como um uso desproporcional da força. É mais do que isso, é prática de tortura. Porque você imagina você ficar ali com os pulsos algemados, sendo impulsos alavancados para cima, a agonia que você fica ali, e o sujeito ainda põe e enfia o dedo ali na sua nuca e tal. É olhar para uma cena como aquela, lembrar que tem tratado internacional em vigor no Brasil, lamentavelmente a justiça estadual, muitos juízes entendem que tratado internacional é perfumaria,
mas é fundamental, é um instrumento fundamental da pauta civilizatória. Da pauta civilizatória. Porque, eu repito, é uma tortura, eu espero que, inclusive, mesmo com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ontem, nossa equipe resolveu, Luana e Beli, manter a reclamação que nós fizemos para ver se o Supremo reconhece que, de fato, o MC Pose foi vítima de tortura, porque aquilo é tortura e só é tolerada porque é só preto que passa por aquilo ali, porque senão alguém já tinha lembrado que aquilo é tortura. Então, um caso aí que está na mídia e que eu espero que o Supremo atenda o nosso pedido de, inclusive, na apreciação, levar em conta o protocolo para julgamento com perspectiva racial. Agora, doutor, existem maneiras de garantir que esse protocolo ele realmente seja aplicado na prática? Aquela história, né? Ele realmente pode sair do papel e como garantir que ele saia do papel? Advocacia, os advogados, sociedade organizada, as organizações da sociedade civil e especialmente os advogados. Os advogados, Luana, hoje, nós, segundo dados do Conselho Federal da OAB, nós temos aí de 10% a 20% de advogados negros. E uma parte, com certeza, já teve alguma experiência ruim, já ouviu falar e tal, sabe o quanto é opressivo o terrorismo de Estado que se pratica no Brasil diariamente com o jovem preto. E eu sempre insisto, viu, Luana, nessa expressão, praticado por maus policiais. Mas é um terrorismo diário. Minha mãe, eu tinha 11 anos, eu estou com 63, eu tinha 11 anos, minha mãe dizia, Branca, dizia, toda vez que eu ia sair de casa, minha mãe dizia, você está levando o documento? Porque ela sabia que aquele menino podia não voltar, é muito fácil não voltar. Então, os advogados precisam se apropriar disso, nós, inclusive, Luana, no Jus Racial, nos sentimos muito lisonjeados com o convite feito pelo presidente do Conselho Federal da OAB, o presidente Beto Simonetti, nos convidou para fazer um primeiro, que é um grãozinho de areia, um esforço enorme que vai ter que ser feito, de treinamento dos advogados, para a gente divulgar esse protocolo. Quero te parabenizar por dar visibilidade a isso aqui no BDF. Temos que falar sobre isso, todo dia falar sobre o protocolo, ver se o ensino jurídico, Luana, se abre para isso, as faculdades de direito, os concursos para magistratura, concurso para delegado de polícia, concurso para procurador, concurso para defensor, tem que pautar o tema desse protocolo, porque ele não substitui a luta política. O movimento negro tem que continuar indo para a rua, tem que continuar reivindicando, mas ele pode, do meu modesto ponto de vista, ser um marco divisório na forma como o judiciário brasileiro trata a temática racial. E eu te digo que eu estou muito esperançoso. Tenho visto os advogados falando sobre isso, estou, inclusive, nesse momento, fazendo uma série de lives gratuitas para falar sobre o protocolo, divulgar, olha, tem o protocolo aí, vamos estudar e tal. Então, estou bem otimista, Luana. E a gente deixa o convite, né? O Dr. Ed está fazendo nas redes sociais dele todas essas lives, e aí faz me lembrar do nosso próximo assunto, doutor, que o combate ao racismo, ele precisa de ação. Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o trabalho do IDAFRO e do Jus Racial nessa luta. Vamos ver. Casos de racismo continuam chocando o país. De crianças negras humilhadas em escolas particulares de São Paulo até a destruição de terreiros de matriz africana. Em comum, a dor das vítimas e uma pergunta: onde buscar justiça? O IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, tem sido referência nacional na luta contra a intolerância religiosa. Formado por juristas comprometidos com a igualdade racial, o Instituto atua 24 horas em casos urgentes e orienta sobre legalização, isenção de impostos e acesso a direitos para terreiros. Entre as vitórias judiciais do Instituto estão decisões que reconhecem o casamento afro-religioso, garantem o direito à fé e protegem mães candomblecistas que chegaram a perder a guarda dos filhos por exercerem a própria religião. Já a plataforma Jus Racial tem o objetivo de democratizar o acesso à justiça e oferece formação no combate jurídico ao racismo,
além de consultorias e apoio direto às vítimas. À frente dessas iniciativas está o advogado Edio Silva Júnior, com décadas de atuação em defesa da igualdade racial. Um trabalho que transforma a justiça em ferramenta de reparação histórica. Reparação histórica que é urgente. Doutor Edio, o senhor pega muitos casos midiáticos, casos que têm repercussão. Queria te ouvir. Por que é tão importante estar à frente dessas situações? E quais são os maiores desafios? Imagino que o senhor também deva sofrer algumas pressões midiáticas, o papel da mídia nisso tudo também. Queria te ouvir sobre a importância de levar esses casos para a mídia. Uma parte, né, Luana, são casos que têm repercussão na mídia, outra parte são casos de pessoas anônimas e nem sempre chegam ao conhecimento da opinião pública. Eu vou pegar o caso da Samara Filippo e da neta do Arlindo Cruz. No caso da Samara Filippo, a gente obteve ali uma vitória estupenda, extraordinária, até onde vão os nossos registros. É a primeira vez que duas adolescentes praticaram um ato dantesco de racismo no interior da escola foram sancionadas, né? Na verdade, o processo socioeducativo, o ato infracional, quando é praticado por adolescente, né, seja pessoa de 12 aos 18 anos, não é considerado crime, né, um ato infracional. É a primeira vez que você tem uma resposta do Estado, até onde vão os nossos registros, uma resposta do Estado para adolescentes que praticaram um ato infracional equivalente ao crime racial. Ponto. Foram expulsas, vão prestar serviços à comunidade, certamente a ONGs que trabalham com a temática racial, etc. É isso, é uma resposta do Estado. Eu vou te dizer, Luana, eu tenho dúvidas e muitas vezes eu digo isso em palestras e tal. A cadeia é a solução para um problema grave como o racismo no Brasil? Não é. Decididamente não é. A gente precisa parar de lidar só com os efeitos do racismo. Nós precisamos começar a ingressar nas causas do racismo, senão nós não vamos dar um passo significativo aí. Mas a lei está aí, tem que ser aplicada. E aí, no caso da neta do Arlindo Cruz, a filha do Arlindinho, que eu também tenho a honra de representar a família, a gente está lá batalhando, enfim, possivelmente vão ter que ir à Corte Interamericana de Direitos Humanos e tal. Lamentavelmente, Luana, e isso eu te digo com uma reserva de preocupação, quando a opinião pública acompanha o funcionamento das instituições do Brasil, elas funcionam muito melhor. Então, o fato de nós termos casos que a imprensa compreende, seus colegas jornalistas, dos mais diversos veículos, compreendem o componente de injustiça que aquilo tem, aquilo repercute no processo. A gente podia fazer um programa sobre isso um dia aqui, Luana. Estou me colocando aqui à sua disposição, aqui, me oferecendo aqui para a gente falar sobre isso. Porque tem repercussão no processo. Aquilo é visto com cautela, é visto com mais calma, é visto com cuidado, é visto com zelo, porque se sabe que a opinião pública está acompanhando. Agora, é óbvio que não pode uma instituição funcionar com base no monitoramento que a sociedade está fazendo ou não dela. Muito embora o monitoramento é sempre bom. Transparência, Luana, é sempre bom em qualquer atividade humana. Não só na máquina pública, em qualquer atividade humana. São casos que nos ajudam a mudar a jurisprudência. O caso da Samara Filippo, da menina, um doce de menina, aliás, enfim, muito bem criada com muito amor, enfim. Aquilo é uma mudança na jurisprudência que vai repercutir, com certeza, nós vamos utilizar, num caso em que se trata de uma adolescente que não tem pai ou mãe famoso e tal, que está tendo seu direito violado. Então, é fundamental. Quero te agradecer, Luana, pelo carinho com que a matéria trata o trabalho do Juiz Racial e do IDAF, e dizer que
Quem tem que fazer isso, Luana, tinha que estar fazendo bem, é a Defensoria Pública, o Ministério Público, essas instituições. Agora, lamentavelmente, frequentemente não fazem porque entendem que a temática racial não é importante. Assunto de preto, aí tá. Aliás, tem preto que acha que assunto de preto não é importante. Como é que a gente muitas vezes quer exigir que brancos dessas instituições tratem com respeito uma temática como essa? Então, enquanto isso não for uma realidade, o IDAFRO, o Justiça Racial, cumpre esse papel de contribuir com o debate. Nós queremos contribuir com o debate, queremos ajudar na qualificação dos operadores do direito. Todas as vezes que eu sou chamado para qualquer atividade, Ministério Público, da magistratura, eu estou à disposição. O que nós precisamos é pensar que é possível construir um país em que ninguém, Luana, ninguém seja vítima de qualquer forma de violência, porque tem um Deus, ou porque não tem um Deus, ou porque é preto, porque é mulher, porque, enfim, não é razoável. A discriminação, a violação de direitos, qualquer que seja a violação de direitos, ela é, do ponto de vista moral, odiosa e frequentemente ela é considerada crime. Não é razoável que um brasileiro, uma brasileira seja vítima de qualquer forma de violência em função da sua raça, em função da sua etnia, do seu fenótipo, da sua crença humana. Doutor Ed, para a gente encerrar nossa entrevista, o senhor é um homem de fé. E aí eu te pergunto, como homem de fé, essa fé também se estende ao potencial do judiciário para promover reparações históricas que são tão importantes para a gente? Com certeza, Luana. Eu fui servente de pedreiro até os 15 anos de idade, né? Silva, preto, enfim. Então, sem dúvida alguma, eu atribuo a nossa trajetória modesta, não sou mais do que um indivíduo na fila do pão, a força ancestral, a força de minha avó, a força de minha mãe, ali com a benzeção, com as promessas, enfim, então, e isso é o elo, nós somos o elo de uma corrente histórica. Nós somos o elo de um conjunto de pessoas que se recusaram a ficar de joelhos para a opressão, que se recusaram a atender o chamado para a capitulação, para a assimilação. E, nesse sentido, as religiões de matriz africana são um exemplo de revolução. Porque você imagina, quer dizer, a feitiçaria, Luana, era a feitiçaria é a pena de morte, pena capital. O primeiro terreiro que se tem notícia no Brasil, a Casa Branca no Engenho Velho, é de 1830. 6 anos depois da Constituição de 1824, que proibia a construção de qualquer templo no Brasil que não fosse o templo católico. 4 mulheres pretas e um africano vão lá, vão dizer isso aqui. Há uma reunião, uma passagem belíssima e curta, há uma reunião ali por volta de 1840, um pouco mais. Há uma reunião que a polícia intervém e alguém pergunta para ela, Yana Souka, o que está acontecendo aqui? Ela disse, isso aqui é candomblé. Você veja a dignidade dessa mulher ali com pelourinho, com tortura, com não sei o quê, com o Código Penal, Luana. Então, é um privilégio eu ter uma trajetória ligada a pessoas que têm esse grau de dignidade. Eu vejo muita gente por aí, isso não quer dizer que todo preto tem que ser macumbeiro, não. Eu vejo muita gente boa, inclusive, por aí, em outras religiões. Mas eu vou te dizer, Luana, o povo da macumba é um povo que tem uma alegria e se recusa e mantém a religião está aí, apanha, mas está aí, cresce, enfim. Então, é um privilégio também fazer parte de uma cepa, um tipo de gente que eu entendo que nasceram para fazer a diferença. Eu me sinto na obrigação de honrar pessoas como minha avó, minha mãe, enfim, as pessoas que nos antecederam. Obrigado, querida. Muito obrigada, doutor, por essa entrevista. E vamos à luta, né, para garantir todas essas reparações. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui, estou sempre à sua disposição, viu? Obrigado.
E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Até a próxima. Tchau!